Oi, gente, estou gravando esse vídeo aqui de hoje especialmente para você ou para vocês que se depararam com um mapa astrológico pela primeira vez, né? Algumas pessoas vão assistir esse vídeo e de repente vão se interessar mesmo já tendo visto mapas outras vezes, porque o objetivo desse vídeo é desconstruir, tirar esse medo, né, que muitas pessoas têm em relação à astrologia, esse entendimento de que a astrologia é uma coisa muito complicada, que a gente não consegue entender, que é muito difícil, que é para uns poucos, umas poucas pessoas. E não é verdade, né? A astrologia tem lá a sua complexidade. A astrologia eu costumo comparar como uma figura que você montou super complexa de Lego, super linda, né? E aí quando você olha de perto você vê quantas pecinhas formam aquela figura, e aí a gente fica com uma sensação de que, uau, nunca vou conseguir fazer uma coisa assim incrível com essas pecinhas de Lego, né? Mas conforme a gente vai separando os elementos que constituem, né, um mapa, por exemplo, a astrologia gira basicamente em torno da geração de mapas, a gente vai se dando conta de que tem uma complexidade, ok, a gente provavelmente vai precisar levar um tempo para se familiarizar e ficar mais confortável com essa variedade toda de elementos constitutivos, mas é um processo como a gente precisa enfrentar para aprender qualquer outra coisa, né? Então, não é impossível de aprender, não é necessariamente difícil, mas requer algum tempo, alguma dedicação. O objetivo desse vídeo é, de alguma maneira, desconstruir um pouco essa imagem inicialmente chocante de um mapa astrológico e mostrar para vocês, basicamente, o que aqueles símbolos todos, o que aquele gráfico, né? Porque o mapa astrológico ele é um gráfico em formato circular, né? O que se destaca mais aos olhos à primeira vista. O que compõe aquele gráfico, para que vocês comecem a perder um pouco desse medo, um pouco dessa ansiedade em relação a um primeiro contato com o mapa astrológico e uma primeira tentativa de entender do que trata aquele emaranhado de símbolos e linhas e elementos, né? E aí, para fazer isso, o que eu sugiro é que a gente faça um exercício de visualização, de isolar daquele círculo cheio de pontos e linhas, isolar e ficar só com o círculo. Talvez seja o melhor ponto inicial para essa aventura de leitura, né? Leitura é um tipo de leitura, né? A gente não vai enveredar tanto na interpretação nesse vídeo, mas pelo menos é uma via de acesso inicial ao mapa astral. A primeira coisa que a gente vai perceber quando ficar só com um círculo é que ele é um círculo dividido em vários setores, né? Esses setores eles são chamados de casas astrológicas. E se você contar, você vai ver que você vai fechar uma quantidade de 12, tá? Esse número 12, para quem... Não sei se todo mundo vai ligar aí o Lé com o Cré, mas o 12 já vai fazer a gente se remeter ao próprio zodíaco. Zodíaco vai fazer referência, essa palavra vai fazer referência ao número 12, que é o número de signos, inclusive. Então, essas 12 casas astrológicas, de alguma maneira, estão conectadas com os signos astrológicos. Mas vamos por partes aqui. Primeira imagem que a gente talvez deva se deter nesse exercício de aproximação do mapa astral, do mapa natal, né? Tudo é mapa para astrologia, mas gostaria de chamar mais atenção para o mapa natal, que, na maioria das vezes, é o primeiro mapa com o qual a gente tem contato, porque fez uma consulta astrológica com um astrólogo, com uma astróloga, ou porque entrou seus dados de nascimento num site online e o site gerou o mapa para você e é a primeira vez que você está entrando em contato com esse universo, ou porque alguém fez e te deu de presente, né? Então, fica com o círculo, tenta dar uma abstraída daqueles pontos todos, riscos todos,
E aí você vai ficar com essa imagem de um círculo dividido em 12 setores, 12 casas astrológicas. E aí a primeira informação que é bastante importante para a gente aqui nessa aventura é já começar a entender que essas 12 casas, esses 12 setores desse círculo, eles, de alguma maneira não, eles tratam de diferentes áreas da nossa vida. Eu não vou discorrer agora sobre que áreas são essas, mas a primeira coisa para a gente entender desse círculo dividido em 12 partes é de que essas 12 partes se referem a 12 áreas diferentes da nossa vida. Então, tem uma razão para esse círculo ser dividido em 12 partes. Aí, seguindo esse exercício de olhar para esse círculo e se deparar com essas 12 casas, esses 12 setores, queria propor um outro exercício de observação desse círculo. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que, de alguma maneira, tem uma linha horizontal da esquerda para a direita, de maneira ideal da esquerda para a direita. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê, mas a gente inicialmente também poderia pensar que é da direita para a esquerda, né? Esse círculo ele poderia ser dividido em dois hemisférios, né? O hemisfério superior e o hemisfério inferior. E o que divide esse círculo nesses dois hemisférios seria essa linha horizontal da esquerda para a direita. Essa linha horizontal, ela também é importante para a gente nessa organização do círculo que é a base para um mapa astrológico. E aí, essa informação é muito importante para a gente, porque a gente vai ver, a partir de então, que essa contagem das casas, ela vai seguir uma direção anti-horária. Então, você vai ver que o início, se a gente pensar nessa sequência das casas astrológicas, né? O início do mapa, ele começa do lado esquerdo e ele vai descer, depois subir, seguindo uma direção anti-horária, tá? E aí essa referência da linha horizontal, ela é muito importante para a gente perceber que é do lado esquerdo que é a sequência das casas, e depois a gente vai ver que a sequência dos signos também vai seguir. Outra coisa ainda para a gente falar sobre essa linha horizontal, que é a linha dos equinócios, a gente pode chamar assim, a gente também pode considerar essa linha horizontal como a linha do horizonte. Essa linha que a gente observa ao longe. Nas nossas cidades fica mais difícil de observar essa linha, né, do horizonte. Muitos prédios, né? Tô olhando aqui pela janela e tô vendo um monte de prédios. Mas se a gente for para um lugar mais aberto, a gente vai ver que tem uma linha e o movimento do Sol no céu ao longo do dia se dá de um lado dessa linha para o outro lado dessa linha, né? Então, essa linha do horizonte também é muito interessante para a gente no mapa astrológico, e aí é muito interessante lembrar o quanto a astrologia está conectada com a observação da natureza, né? Hoje em dia, com essa facilidade toda dos aplicativos, né? A gente entra os dados num aplicativo ou num programa de computador e o mapa é gerado automaticamente para a gente, né? A gente não precisa mais pensar em nada disso, mas ao mesmo tempo é bom relembrar quais são as origens, quais são os fundamentos desse sistema de coerência que é a astrologia, para que a gente se reconecte com as bases dela, que são bases de observação e de relação com a natureza, né? Então, essa linha dos equinócios também é a linha do horizonte, e aí você vai perceber que esses dois segmentos, do centro para a esquerda e do centro para a direita, elas têm nomes especiais em astrologia. Um deles é mais conhecido, o outro nem tanto, mas eu já acho interessante que vocês registrem essa informação só com essa linha horizontal. Do centro para a esquerda, esse segmento, ele é justamente o famoso ascendente, tá? Essa linha
essa metade da linha do horizonte, né, do centro para a esquerda, no teu gráfico de mapa astrológico, é o que a gente chama de ascendente. E isso tem a ver com o movimento do Sol ao longo do dia, na nossa experiência, né, diária de observação do céu, né? Então, eu até convido a vocês a fazer esse experimento, que é algo que a gente já nem faz mais muito, né? A gente vai vivendo atarefado com o dia a dia e nem olha para cima, nem olha para o céu, né? No máximo olha para o céu para saber se vai chover, se vai fazer sol, né? Tenta fazer esse exercício de localizar aí no teu apartamento, na tua casa, de que lado o sol nasce. E o lado oposto vai ser exatamente onde ele vai se pôr. Porque isso é justamente do que a gente está tratando aqui nessa linha horizontal, que é a linha do horizonte. É a linha acima da qual o Sol vai fazer o seu trânsito diário do ponto que a gente chama de nascente, né? Acho que são termos geográficos, né, gente? Tem que lembrar aqui das aulas da escola. E que de nascente a poente em termos geográficos. E em termos astrológicos, a gente tem esse movimento do Sol do ascendente, que é esse segmento do centro para a esquerda, até em termos astrológicos a gente não vai chamar de poente, vai chamar de descendente, que é o segmento dessa linha horizontal do centro para a direita. Então a gente já falou até agora do círculo, que compõe qualquer mapa astrológico. A gente se deu conta de que ele é formado de 12 setores, ele é dividido em 12 setores, que são chamados de casas astrológicas. E agora a gente falou que se deu conta de que esse círculo ele é dividido, ele também pode ser dividido, se a gente quiser, né, nesse exercício de observação, em uma parte de baixo e uma parte de cima, duas metades, né? Hemisfério inferior e hemisfério superior, e isso está sendo dividido por uma linha horizontal, a linha horizontal que pode ser considerada a linha do horizonte, né? Então em cima a gente vai ver o Sol transitando diariamente da esquerda para a direita, ou seja, do ascendente para o descendente. Eu estava programando uma conversa muito mais longa do que efetivamente eu vou dar conta aqui nesse vídeo. Eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? A gente vai ficar só até essa primeira imagem de um círculo dividido em 12 casas e uma linha horizontal dividindo esse círculo em dois hemisférios, um inferior e um superior. Vou ficar aqui numa expectativa de que esse vídeo vai trazer curiosidade para vocês, para que a gente siga essa sequência de descomplicação do mapa astrológico através de outros vídeos. Se vocês se animarem numa sequência para essa conversa, coloquem nos comentários. Peço que vocês deixem comentários falando se tem interesse. E se não tem necessariamente interesse nessa sequência de conversa, coloque nos comentários sugestões de temas para que eu me inspire para criar outros vídeos nessa sequência aqui de vídeos para o canal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtidinha, deixem os comentários e vejo vocês no próximo.